Spear segue em frente com um único objetivo: reencontrar Colmilho. Mas o mundo lá fora não dá trégua. As ameaças ao seu redor continuam à espreita a cada passo, colocando sua existência em risco, mesmo agora que ele está morto. O episódio começa exatamente de onde paramos. O sol começa a se erguer lentamente no horizonte e, com ele, a luz avança sobre a terra ressecada. Aos poucos, tudo ganha vida. Uma manada de antílopes pasta tranquilamente, alheia a qualquer perigo. A natureza parece respirar em paz, o vento balança a vegetação, os sons são suaves e constantes. Até os pequenos roedores aproveitam o momento para se alimentar sem medo. A região é árida e hostil, a água é escassa, mas suficiente para manter vivas as criaturas que aprenderam a sobreviver ali. Por alguns instantes, tudo parece em perfeito equilíbrio, até que algo muda. Os antílopes param. À distância sentem um cheiro estranho, algo que não pertence àquele lugar. É um aroma antinatural, uma presença que desafia as leis da natureza. Eles ainda não veem, mas sentem. E o instinto não hesita, fogem, disparam sem olhar para trás, deixando claro que algo perigoso se aproxima. Esse algo é Spear. Ele caminha em linha reta, sem desviar um único passo, não demonstra emoção, não hesita. Nem mesmo quando um rio surge à sua frente ele para, simplesmente avança. Seu corpo afunda na água e ele continua andando pelo fundo, pois não precisa respirar, atravessando assim até a outra margem. Enquanto segue adiante, um som rompe o silêncio, um rugido profundo, algo que desperta lembranças enterradas em sua mente. São vagas, incompletas, mas uma imagem consegue se formar Colmilho. Ele não sabe exatamente quem ou o que era, mas o vínculo ainda está ali, resistindo ao esquecimento. Spear continua caminhando por horas. O sol se põe, o céu se tinge de tons alaranjados e, por fim, a noite chega. O deserto se torna ainda mais perigoso, embora ele não saiba disso. Ninguém o avisou sobre o que espreita quando a escuridão domina a terra. De repente, o chão se move. Das profundezas emerge um enorme verme da terra, uma criatura monstruosa, silenciosa e letal. Spear não entende contra o que está lutando, mas algo dentro dele desperta. Uma lembrança o invade, uma imagem turva de si mesmo fugindo desesperadamente de uma ameaça parecida. O instinto assume o controle. Spear corre, foge sem pensar. Mas sua fuga é interrompida quando ele cai em uma armadilha de espinhos que se cravam em seu corpo e o impedem de avançar. O verme não para. Avança para devorá-lo, fazendo com que ambos se choquem violentamente contra o chão. Por um instante, a criatura parece recuar. Spear acredita que tudo acabou, mas está enganado. O verme emerge novamente, desta vez atacando com as mandíbulas escancaradas. Spear se debate e luta com todas as forças, arranha, empurra. Contra todas as probabilidades consegue se soltar, mas a besta não pretende desistir. Ela o captura outra vez e o envolve com seu corpo colossal, apertando-o até quase quebrá-lo. Em um último ato desesperado, Spear morde com toda a força e arranca um pedaço de sua pele. Esse ataque muda tudo. Ao longe, o céu começa a clarear. O sol volta a surgir no horizonte. A criatura, por ser noturna, não suporta a luz. O contato com o sol a fere e ela não tem escolha a não ser recuar. Afunda novamente nas profundezas da terra, deixando Spear ferido, exausto, mas vivo. Graças a isso, Spear consegue se levantar mais uma vez, dá um passo, depois outro. Seu corpo mal responde, mas sua missão continua clara: seguir em frente, não importa o custo. Moscas sobrevoam sua cabeça, atraídas pelo que ele agora é, enquanto o calor escaldante do deserto parece querer consumi-lo. Ainda assim, ele continua caminhando. De repente, Spear para. Diante dele surge uma visão perturbadora, uma mosca enorme, grotesca, uma versão exagerada daquilo que o cerca. Esse reflexo desperta algo em sua mente. Em seguida, à distância, ele vê alguém se aproximando. É ele mesmo, sua versão humana. Um eco do seu passado caminhando em sua direção. O contraste é brutal. O antes e o agora se encaram frente a frente. A cena se transforma em um momento íntimo, quase sagrado, um reencontro consigo mesmo, um lembrete do que ele foi, do que perdeu, da vida que um dia teve. De repente, gotas começam a cair do céu. No início parecem inofensivas, mas logo se revelam algo muito diferente. As gotas passam a queimar a versão humana de Spear, consumindo-a da mesma forma como ele morreu. Ele grita em silêncio enquanto seu corpo se desfaz. Spear, o não morto, também começa a arder. As chamas se espalham lentamente por seu corpo, devorando sua carne até restarem apenas os ossos. E então,
tudo desaparece. Não era real, apenas uma alucinação. Na verdade, era só a chuva caindo sobre o deserto. A noite volta a dominar a paisagem. Ao longe, Spear observa um verme se movendo pela região. Desta vez ele sabe exatamente contra o que está lidando. Não luta, não corre. Decide subir até o topo de uma árvore para evitar o confronto e esperar, imóvel, até o amanhecer. Com a chegada do novo dia, Spear desce da árvore, observa o ambiente ao redor e então ouve novamente aquele som. O mesmo que o guia desde o início, um ruído constante, familiar, quase hipnótico. O som o conduz até uma montanha, não há como contorná-la. Se desviar, perderá a única pista que tem. Não resta alternativa, ele precisa escalar. A subida o leva até uma pequena caverna que atravessa a montanha de um lado ao outro. Ao sair pelo outro extremo, Spear fica imóvel. À sua frente não há desolação, há estruturas, caminhos, corredores, parece uma cidade abandonada. O mais estranho é o silêncio. Ninguém foge, ninguém se alarma com sua presença, ninguém tenta impedi-lo. Então, fiel à sua natureza, Spear segue em frente. Ele avança lentamente pelos corredores, sempre focado em seu objetivo, para diante de uma caverna onde habita uma fera. O som que ele seguiu por todo esse tempo parece vir dali. Por um instante, Spear se anima, acredita que finalmente encontrou aquilo que procura, mas quando a criatura sai da caverna, a ilusão se desfaz. É um leão. O animal o rodeia, avaliando-o. Não há curiosidade, não há hesitação, apenas fome e agressividade. O leão ataca, Spear reage sem pensar. É uma luta pela sobrevivência do mais forte. A batalha é curta, brutal e direta. Com pura força bruta, Spear consegue dominar o leão e, por fim, derrotá-lo. Por um momento tudo parece seguro, mas o alívio dura pouco. De diferentes pontos surgem mais leões e leoas. Eles o cercam, a ameaça é clara. Nesse instante, uma lembrança retorna com força a imagem dele fugindo, ciente de que existem perigos contra os quais não se pode lutar. Esta é uma dessas vezes. Então, assim como fez antes com o verme, Spear foge. Corre o mais rápido que seu corpo permite, mas não é suficiente. Os predadores o alcançam e se lançam sobre ele. Ainda assim, Spear consegue avançar mais alguns passos até que o chão, incapaz de suportar o peso de todos, cede. Todos despencam no vazio. Lá embaixo, a água. Para Spear, isso não é um problema. Ele está morto em vida. Não precisa respirar. Já os leões e as leoas não têm onde se agarrar nem como escapar. Aos poucos se esgotam, suas forças desaparecem, até que finalmente morrem afogados. Spear segue em frente até chegar diante de uma enorme porta. Tudo nela parece prometer uma saída. Sem hesitar, ele a atravessa. Ao fazê-lo, emerge na superfície do recinto e pela primeira vez consegue ver outra porta adiante, uma que claramente leva para fora daquele lugar. A liberdade está próxima, ou assim parece. Seu avanço é interrompido de forma brutal. As feras restantes surgem das sombras e bloqueiam seu caminho. Não há aviso, não há rugidos prévios, apenas ataque. Desta vez, o confronto não representa um verdadeiro desafio para Spear. Com uma ferocidade desmedida, ele acaba rapidamente com a leoa e o leão que se colocam em seu caminho. A fúria de Spear é tamanha que a luta parece um simples obstáculo, quase um jogo. Mas ele não para, não comemora, não sente orgulho, ele só quer sair dali. Spear avança mais alguns passos, e então o inevitável acontece. Mais leões e leoas surgem de diferentes pontos, cercando-o por completo. O cerco se fecha. Pela primeira vez em muito tempo, Spear parece não ter saída. Ainda assim, entre todos eles, uma figura se destaca. Uma presença que impõe silêncio. O rei da manada. Com passos firmes e o olhar carregado de fúria, o leão avança. Ele viu vários membros de sua manada caírem e não está disposto a deixar o responsável escapar. O rei ruge, exigindo vingança com as próprias garras, e se lança diretamente contra Spear. A diferença de força é evidente. O tamanho, a potência e a ferocidade do rei superam tudo o que Spear enfrentou até agora. Cada golpe o faz recuar, cada investida o aproxima ainda mais da derrota. Em uma tentativa desesperada de fugir, Spear tropeça em algo no chão. É um esqueleto. Entre os ossos, ainda segura uma arma, uma lança. Ao tocar a ponta, uma lembrança o invade. A visão do deserto retorna à sua mente. O rugido, o chamado, tudo se encaixa. Sem pensar duas vezes, Spear pega a arma. Pela primeira vez, ele não foge. Ele fica.
Começa o confronto final, um duelo 1 contra 1. Spear e o Rei Leão se encaram. Não há distrações, não há interferências, apenas força, instinto e sobrevivência. O combate é brutal, intenso, cada segundo parece decisivo, mas, em um último esforço, Spear consegue se impor. Com um golpe final, ele tira a vida do rei da manada. O silêncio toma conta de tudo. Isso basta. Os demais leões e leoas recuam. Eles viram seu líder cair. Sabem que nenhum deles teria chance contra quem derrotou seu rei. Spear fica sozinho mais uma vez. Então, ele ouve um rugido distante. Não vem dos leões. Sem dizer uma palavra, Spear deixa tudo para trás, até mesmo a lança. Sua missão continua a mesma. Ele segue adiante determinado a se reencontrar com Colmilho. E assim, o episódio chega ao fim.